Chamo-me Vítor Bonfim, eu nasci em São Tomé, na ilha de São Tomé, em 19 de junho de 1957. Portanto, sempre vivi em São Tomé, depois fiz o liceu, aqui em São Tomé, e depois, quando foi na independência, não é? Porque eu nasci ainda no tempo colonial. Na independência, em 1975, eu já estava a terminar o liceu e depois, naquela altura, não havia muitos quadros técnicos formados e então eu fui um dos técnicos que saiu para o exterior do país e fiz uma formação em biologia. Então vamos a começar pelo princípio para chegar até, não até aí, vamos a chegar aí e vamos a chegar até hoje, até o presente. Qual é a sua ocupação atual? Bem, atualmente eu estou a desenvolver, no quadro de um projeto, estamos a elaborar o Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas. É uma atividade que começou em 2022 e nós estamos, provavelmente, para terminar em 2025, máximo 2026. Portanto, é grande responsabilidade, sobretudo para o futuro. Sobretudo para o futuro, eu sou o coordenador de uma equipa. Nós temos uma equipa formada por 4 pessoas. Sou eu, tenho um assistente técnico internacional, tenho um assistente para a comunicação e um assistente administrativo e financeiro. Depois, ao nível externo, nós estamos apoiados pela UNEP, né? Que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Portanto, essa equipa toda é que está a elaborar este trabalho. Vamos a começar pela sua infância. Nasceu em finais da década de 50. Sim. Como era a sua família e como era, na medida do possível que se lembre, o São Tomé colonial? Bem, eu nasci numa família numerosa, vamos dizer, uma família numerosa. Eu sou filho de pais que tinham 8 filhos, né? Eu sou o 5º dos 8 filhos e então a minha infância foi uma infância particular. Naquela altura nós vivíamos num bairro na periferia da cidade e então tudo se passava de facto aqui na cidade. Na periferia não havia nada. E então havia também muita distinção, né, porque era o tempo colonial, havia muita separação entre o colono e os habitantes de São Tomé. Mas pronto, meu pai era funcionário do Estado, portanto nós tínhamos um status mais ou menos, não é? Vivíamos mais ou menos, mas a vida era muito dura do ponto de vista financeiro, não é? E também havia aquela questão da segregação do nativo em relação ao colono. Então foi uma vida uma infância bastante difícil em certos aspectos, mas também em outros aspectos nós éramos muito mais felizes, não é? No ponto de vista de que havia uma natureza muito exuberante, nós não tínhamos televisor, não tínhamos internet e então praticamente a vida de infância era brincarmos uns com os outros, aquelas brincadeiras das crianças, brincávamos muito com os objetos da natureza, brincávamos muito com os animais, jogávamos muito a bola
E então era uma infância muito descontraída, eu vou dizer. Portanto, nós não estávamos apegados aos instrumentos, às ferramentas de novas tecnologias, né, que existem agora. Então, nós éramos, como eu diria, muito naturais, muito naturais e muito despreocupados com e também outra coisa que nós não tínhamos é a informação daquilo que se passava no mundo. Nós estávamos num mundo fechado, isolado do resto do mundo, não é? Nós não sabíamos o que se passava noutros lados do mundo, portanto nós vivíamos assim muito despreocupados com a vida do mundo. E como é que era a relação com outros miúdos? E em casa falavam forro ou línguas nacionais ou só falavam português? Pois, aqui está uma boa pergunta. Em São Tomé teve um fenómeno muito especial. O São Tomé e Príncipe, mas principalmente a ilha de São Tomé, era uma ilha de exploração do cacau, onde o colono extraía bastante cacau, mas era uma extração, uma produção de cacau com muita repressão, era muito repressivo, não é? E esta repressão tinha vários aspectos. Tinha aspectos do ponto de vista físico no trabalho, mas também do ponto de vista cultural. E então, como era muito repressivo, havia, a nível das pessoas, do nativo, uma tendência para se revoltar, vamos dizer. E este sentimento de revolta manifestava-se através da língua. Então, esta língua, que é a língua forro, que é um pouco mistura, vamos dizer, uma mistura de várias línguas africanas e também um pouco do português. Era uma língua em que o colono não gostava que nós falássemos. E então, por quê? Porque eles pensavam que quando nós falávamos aquela língua, nós estávamos a dizer alguma coisa contra eles. De modo que era uma língua proibida. Proibida. E então, em minha casa, o meu pai não permitia que nós falássemos também a língua forro. Mas eu e os meus irmãos, né, aprendemos muito falando, porque o meu pai não falava conosco no forro, mas a minha mãe já falava, a minha avó, de forma que eu aprendi com o meu pai, ou com a minha mãe, com a minha avó, com os meus colegas que falavam aquela língua, não é? E era muito dominante, falava-se muito naquela altura, falava-se muito o forro. Agora está-se a falar cada vez menos. E com outras crianças, por exemplo, daqueles trabalhadores contratados cabo-verdianos, conseguia perceber a língua, tinha relação com eles ou estavam nas roças e não... Pois, eu por acaso, no meu caso concreto e no caso da minha família, nós tínhamos muito pouca relação com os trabalhadores das roças, porque os trabalhadores das roças viviam, como diz, confinados, né? Fechados na roça. E os cabo-verdianos, angolanos, de origem angolana, de origem também moçambicana, e nós não tínhamos relações com eles. Nós tínhamos mais a relação só o forro entre nós e também com o colono. Portanto, a relação com os... Mas, de qualquer uma das maneiras, havia uma pequena relação, e de forma que eu já em criança já percebia um bocado a língua do Cabo Verde. Mas a língua angolana e a moçambicana não, mas o Cabo Verde, porque também é assim um pouco mais parecido com a língua portuguesa, a gente percebia um bocadinho. E como é que era, ou seja, a ordem social aqui? Também havia grandes proprietários ou pessoas bem posicionadas naturais de São Tomé?
Sim, havia. Proprietários de grandes roças? Sim, havia. Não eram de grandes roças, mas eram de médias. As grandes roças eram dos colonos. E havia são tomenses, né? De origem são tomense, que tinham médias propriedades e que faziam o cultivo não muito cacau, não era muito tradicional, era fazer mais cultura de subsistência, né? Por exemplo, aqui nós comemos muita banana, matabala e também hortaliça, não é? E também muito óleo de palma, que era uma tradição são tomense fazer óleo de palma. E esses proprietários também tinham trabalhadores, alguns deles também eram estrangeiros, eram cabo-verdianos, eram também angolanos. Não eram em grande quantidade, mas também tinham. E depois chega um momento que já começa a escolarização e vai quase chegar, antes da independência, já ultrapassa o nível médio. Como é que era o ensino na altura? Ia nas mesmas turmas que os filhos dos colonos, que os filhos dos cabo-verdianos, vinham da Ilha do Príncipe? Como era essa relação nesse médio? É uma coisa muito interessante. Você está a fazer-me lembrar a minha infância com essas perguntas. É muito interessante que havia várias fases. Eu passei por várias fases. Uma das fases era na escola primária, que era mesmo lá no bairro. Então não havia praticamente mistura com os colonos, mas era com os cabo-verdianos, com os outros, mas os cabo-verdianos eram poucos, eram mesmo mais naturais da ilha de São Tomé. E depois, quando passámos uma fase mais avançada, né, no liceu, já aí misturávamos com os colonos, mas havia muita separação, não é? Eram as mesmas turmas, mas o colono no lado e nós do outro lado. Era algo automático ou era predisposto assim? Eles organizavam as turmas de forma que acabava por ser assim, está a perceber? Bom, em princípio era por ordem alfabética. A lista. Mas quando punham as pessoas a sentar na sala, os filhos dos colonos ficavam na linha da frente e nós ficávamos mais na linha de trás. Eu pessoalmente sempre fiquei lá no fundo, porque também o meu nome, que é V, ficava sempre lá no fundo. Mas havia muita segregação, muita mesmo, sobretudo no liceu, no ensino mais avançado. Nós os santomenses ficávamos mesmo de um lado e os colonos do outro lado. E depois há também outra coisa interessante, que durante muito tempo as turmas eram separadas, rapazes por um lado e meninas por outro lado, né? E então isto só mudava quando chegássemos mesmo lá no nível mais alto, lá para os finais da formação do liceu, é que misturávamos. Mas aqui nos níveis mais baixos eram masculino por um lado, feminino do outro lado. E em termos de proporção de meninos e meninas, eram mais rapazes que raparigas? Eram mais rapazes que raparigas, porque as raparigas não iam, ao princípio, na primária, era quase igual, mas sempre os rapazes um pouco mais. Mas depois, com o avançar da escolaridade, as meninas ficavam um pouco mais
para trás, porque havia a ideia de que a menina tem que saber só um nível mínimo, saber escrever o seu nome, saber fazer a sua assinatura e fazer formações básicas, por exemplo, enfermagens, ser professora, educadora, coisas assim, não é? As meninas não faziam formações duras, não é? Não, tipo medicina, engenharias, piloto, essas coisas, não, essa era mais masculino. E dado que a população cabo-verdiana aqui, o de origem cabo-verdiano era grande, nas turmas, qual era a porcentagem deles? Muito pequena, quase nada. Eu não me lembro de ter muitos colegas de origem cabo-verdiana. Se bem que depois os cabo-verdianos, o que acontecia? Começou depois a haver muita mixigenação, muita mistura. Santomenses com cabo-verdianos, que se misturavam, depois davam filhos que eram meio santomenses, meio cabo-verdianos. Mas cabo-verdianos, mesmo cabo-verdianos puros, eram muito poucos que faziam ensino. Eles eram importados só para o trabalho. E vinham muito jovens, mas eram mesmo só para trabalhar E os filhos que tinham não se formavam aqui, porque o tempo de contrato era relativamente longo e podia-se renovar? Podia-se renovar, mas muitos ficavam. Tanto assim que agora nós temos cabo-verdianos de várias gerações. A primeira geração, aquelas que já vieram há muito tempo, já ficaram velhos, muitos já morreram. Depois houve a segunda geração, que também já estão a ficar mais velhinhos. Depois, agora temos uma terceira geração que está... Esses já estão muito misturados com o santomense. Agora praticamente já não existem cabo-verdianos que são só cabo-verdianos. Já há uma mistura mesmo cabo-verdianos com santomenses. E os vizinhos da Ilha do Príncipe, aqueles que chegavam ao ensino secundário que vinham aqui, como é que era a relação? Faziam grupo ou não? Não faziam grupo. É engraçado porque eu, por exemplo, lembro-me que eu tinha colegas que eu não sabia que eram do Príncipe. Eu vinha saber depois. Só depois é que eu soube que eles eram do Príncipe. Havia uma integração natural, mas os do Príncipe, alguns do Príncipe tinham familiares aqui em São Tomé, portanto viviam com os seus familiares aqui em São Tomé. Outros viviam em lares, haviam lares para estudantes que vinham da Ilha do Príncipe, e viviam em lares, mas quando na escola nós ficávamos todos assim integrados, não havia uma segregação São Tomé, Príncipe, não. Isto é uma coisa que veio aparecer muito depois, mas a princípio, naquela altura não havia. Porque havia o colono e o resto. E nesse período todo, vai avançando o tempo e vai chegar ao ano da independência, que estamos agora prestes a celebrar. A comemorar 50 anos depois. Como é que viveu esse momento, que é a proclamação da independência de São Tomé e Príncipe? Pois, isso foi uma coisa muito... Para já, a primeira coisa é que foi, vamos dizer, nós tínhamos uma resistência, não é? Que era uma resistência passiva. Havia sempre aquele confronto entre o santomense e o colono, mas era muito passivo, não havia confronto armado. Então, quando chegou 74, houve aquela revolução em Portugal, e o que aconteceu é que o Portugal decidiu negociar a independência com Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, e São Tomé e Cabo Verde iam ficar de fora. Então, o que aconteceu? Houve um movimento, nós somos todos, vamos aproveitar o balanço e então a independência vai ser para nós, para as 5 colônias africanas. Mas São Tomé não estava preparado. Foi uma coisa assim, como é que eu diria, inesperada. Ou pelo menos não planificada.
E o que aconteceu? Primeiro havia muito entusiasmo. A independência, nós vamos ficar livres dessa opressão dos colonos, cada um. Mas ninguém pensava no futuro. Era mais ver-se livre daquela opressão, aquele sufoco colonial. Mas o que é que eu posso dizer? Eu acho que não havia uma planificação, uma visão do que devia ser a fase pós-independência. Né? Então, nós, jovens daquela altura, estávamos muito emocionados, fazíamos, a independência, o país vai ficar melhor, mas nós também não tínhamos uma ideia do que era um país, sobretudo um país pequeno como São Tomé. Havia várias ideias, basicamente três. Havia uma ideia que prevaleceu, que é São Tomé ficar independente sozinho. Havia uma outra ideia, São Tomé ficar adjunto a Portugal, como Madeira e Açores, né? E havia uma outra ideia, São Tomé ficar, por exemplo, ligado aos países africanos, como o Gabão, em Guiné Equatorial. Bom, havia essas três tendências, mas o povo naquela altura, a juventude sobretudo, queria, não, nós queremos mesmo ficar livres e independentes, não queremos ficar ligados a nenhuma outra dependência. Mas não havia essa visão do futuro, o que é que isso vai ser, o que é que isso vai dar depois. Um país tão pequeno, uma ilha tão pequena, que uma população também é muito reduzida. Naquela altura nós éramos cerca de 60 mil, máximo 70. E um terço eram colonos, portanto, os São Tomenses de origem mesmo eram muito poucos. Então não havia essa visão, de forma que as coisas não tiveram muita dificuldade em arrancar. E chegou aos seus ouvidos a se falar a ideia de uma autonomia para o príncipe, pedida pelos principenses? Sim. Eu no princípio não tinha essa noção, mas depois eu vim a saber que mais tarde havia também, ao mesmo tempo que havia um movimento de libertação de São Tomé e Príncipe, porque a colônia chamava-se São Tomé e Príncipe, mas ao mesmo tempo havia no Príncipe um movimento, como é que eu diria, não é independentista, mas sim um movimento de autonomia específica para a Ilha do Príncipe. E este movimento entrou um pouco em choque com a movimentação que havia para a independência, não é? Porque o São Tomense, que vive em São Tomé, tinha muito pouco conhecimento do príncipe. Havia muito pouco contacto. O príncipe era uma coisa assim muito esquecida. E então os planos que eram feitos para o desenvolvimento não tomavam em consideração a Ilha do Príncipe. Por isso que o príncipe sentia-se um pouco um parente pobre. E então, quando se fez essa divisão política, administrativa do país, criou-se os distritos na Ilha de São Tomé, o príncipe ficou no mesmo nível que os distritos, o que era uma situação um pouco não muito equilibrada, porque o príncipe já tem essa descontinuidade natural, geográfica, não é? E depois o príncipe tem características que são um pouco específicas, não é? E então havia essa insatisfação. Se bem que o príncipe também tinha muito pouca gente. Os habitantes do príncipe eram muito poucos.
Com muita dificuldade agora o Príncipe chega a 10.000 habitantes, mas mesmo assim, de forma que não pesava, não tinha um peso em termos estratégicos naquela altura. E quando já vai avançando o processo, já são independentes e começa a reorientação econômica, a nacionalização das roças, aquilo vai dar muitos problemas ou muitas dificuldades. Pode-nos descrever um bocadinho como é que viveu aquilo, qual era o objetivo e quais foram os problemas? Sim, havia muitos problemas, houve muitos problemas. O percurso, a ideia era se calhar interessante, mas o percurso foi muito complicado, muito complicado. Por quê? Porque a primeira coisa que aconteceu foi um choque. O choque, porque o São Tomense não foi preparado para gerir as suas riquezas, a sua terra. Nós, por exemplo, alguns poucos que éramos formados em áreas que não tinham nada a ver com gestão. Era, por exemplo, direito, medicina, engenharia, mas não havia economistas, não havia gestores, não havia planificadores. Então, o que aconteceu? E também havia um nível de alfabetização, nível de analfabetismo muito elevado. Apenas 25% da população sabia ler e escrever. 75% era analfabeta. As pessoas não sabiam ler. E então, o que acontece? Como eu disse, houve um choque no momento de 75. O colono não aceitou que este facto de os santomenses passarem a ser os donos, a gerir o país. Então foram-se todos embora. E foram com todos os quadros que estavam na direção, porque eram eles que faziam, os colonos que dirigiam a administração, os bancos, as finanças, está a perceber? A economia, de uma forma geral. Então, como nós tínhamos muito analfabetismo, não tínhamos muitos quadros formados, os poucos quadros formados eram mais quadros teóricos, não gente habituada a gerir. O que aconteceu? Foram obrigados, a administração naquela altura foi obrigada a chamar para a administração pessoas que não tinham formação. Muitos só tinham apenas um nível primário, que era muito pouco. E então eles não tinham capacidade para gerir as roças, as empresas. E o governo também cometeu um erro, na minha perspectiva. Bom, isso depende da visão. Foi que todas essas propriedades agrícolas, que São Tomé eram parece 10, Príncipe eram 2, que eram as roças, que produziam cacau, café, eram propriedades privadas, nem sequer eram do Estado português, era dos portugueses que eram privados e cujos donos viviam fora de São Tomé. Então, eles foram-se embora, o Estado o que é que fez? Expropriou, nacionalizou e entregou estas empresas a pessoas que não tinham formação, que não sabiam gerir, não sabiam fazer uma escritura, um balanço financeiro, faziam um plano de desenvolvimento daqui a 5 anos, o que é que vai ser, o que é que não vai ser. O resultado foi um desastre em termos de gestão. Os poucos recursos que ainda se dispunha naquela altura foram-se esgotando. Por exemplo, nas empresas, nas roças, né? Roças que depois vieram chamar-se empresas. Quando o Estado nacionalizou, deixou de ser roças, porque roças está conotado com aquela questão de escravidão, de exploração, então passaram a chamar empresas. E essas empresas passaram a ser geridas por pessoas que não tinham
nível académico necessário, começaram a mal gerir os recursos e também a não planificar, a não saber, a não ter uma visão do futuro, então, e ao mesmo tempo que também dilapidavam os recursos em seu próprio benefício. E o que aconteceu? Houve como é que se diz? Um afundamento. E a economia baixou muito. E o Estado chegou a uma situação em que não tinha na tesouraria capacidade para pagar os salários. Porque o Estado, quando nacionalizou, chamou-se... As empresas antes as roças eram privadas, portanto, cada um pagava lá as suas despesas, não é? Mas quando o Estado nacionalizou, o Estado chamou a si toda a responsabilidade como se fossem funcionários públicos. Isso foi um problema complicado, porque as roças não estão a produzir, não há entrada de capital. O Estado tinha que fazer o pagamento, o Estado também estava descapitalizado, começou a haver então um afundamento, não é? Cada vez mais. Chegou um momento que o Estado começou a ficar muito endividado. O Estado não podia pagar as despesas do salário mínimo, salário sequer, não podia pagar sequer salário, muito menos investir. E como é que se contrabalançou esse impasse gravíssimo aí? Então, isto durou cerca de 15 anos, depois da independência. 75 levou até aos anos 90, por aí, 80 e tal, 90. O Estado viu-se mesmo sufocado, já não tinha como conduzir a economia do país. O governo, na altura, fez aquilo que nós chamamos a abertura democrática. Mas no final dos 80? No final dos 80, 90. Né? Mas até aí também recebeu forte ajuda de alguns países? Recebia sempre, mas o Estado era um Estado que tinha uma vocação mais para o lado do leste, o comunismo, não é? Portanto, recebia mais ajuda dos países como a Rússia, naquela altura a União Soviética, e a Alemanha do Leste, e Cuba. O senhor foi um dos beneficiários desse apoio de formação de quadros? Não, mas eu, por acaso, não fui. Eu fui um dos casos em que eu não fui para um desses países. Eu sim estudei em França. Eu fui dos poucos, havia um grupo pequeno naquela altura. Eu fui daqueles que foi para a França. E então, eu não estou muito enquadrado com este coisa. Mas o certo é que as pessoas, a economia estava muito fraca, muito débil. E o Estado, então, também recebia, o Estado teve que negociar. Chegou a tal ponto que o Estado ficou de bancarrota. Então o Estado teve que negociar com o Banco Mundial e o FMI. Aí então começaram os problemas, né? Porque eles impõem muitas contrapartidas, e uma das contrapartidas que eles impuseram e que até agora tem impacto na economia é o facto de eles disseram, o Estado não tem dinheiro para pagar os trabalhadores. Então, as roças estavam todas inviáveis. O que é que vamos fazer com isso? Então, o que eles propuseram é ao Estado faz a distribuição das roças, segundo uma planificação, e entrega as roças aos trabalhadores. E foi o que nós chamamos o parcelamento das roças. Porque a propriedade continua ainda hoje a ser do Estado? A propriedade é do Estado, porque o Estado fez esse parcelamento, mas não deu o título de posse. Só usufrutuário? Sim, só o usufruto. Mas isso só naquelas 10
que estavam aqui em São Tomé, ou é toda a terra da ilha é do Estado? Não, aquelas que eram do Estado. Só aquelas que eram do Estado. Aquelas que são propriedades privadas dos santomenses, não. Aquelas que eram do Estado. As roças que foram expropriadas dos colonos, tanto na São Tomé como no Príncipe. Príncipe é 2 ou 3, Porto Real, Sundi, que são 2, acho que são só essas 2. Em São Tomé tinha mais, São Tomé tinha aí umas 10. Então, o que aconteceu é que o Estado deu a cada um hectare e meio. Criou-se dois tipos de parcelas. As médias e as pequenas. As médias parcelas podiam ter por aí até 10 a 20 hectares. E as pequenas parcelas tinham 1 a 12 hectares. E essas pequenas parcelas foram entregues a agricultores, que nós chamamos pequenos agricultores, porque esse tem 1 hectare, no máximo 2 hectares de terra. E foi uma política do Banco Mundial que foi imposta ao governo, mas que tinha uma visão, não é? Que era para ser acompanhada de um seguimento financeiro, técnico, para apoiar, não é? Estes privados arrancar, mas não houve, não chegou a haver. O que aconteceu? Aconteceu uma coisa grave. As pessoas viram-se, não têm condições, não têm dinheiro, não têm o que fazer para sobreviver. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou aproveitar daquilo que existe na parcela. Então, todas aquelas madeiras, árvores, não é? Que nós tínhamos, que eram muitas delas centenárias, que naquela altura os colonos próprios preservavam, foram abatidas. Aquelas que eram para proteger a produção de cacau? Pois, algumas, primeiro começou-se com aquelas de proteção do cacau, que eram, por exemplo, a moreira, o ciderela, essas daqui. Mas depois, com o tempo, elas foram avançando para outras espécies nativas. E isso aqui foi pior. E é um fenómeno que continua até os dias de hoje. Uma deforestação descontrolada. Completamente descontrolada. E, bom, a Direção de Florestas conhece isso melhor do que eu. Mas nós também, a nível... Porque eu trabalhei durante muito tempo na Direção do Ambiente. E nós trabalhamos juntamente com a Direção das Florestas para tentar travar esse fenómeno. Mas muito difícil. Porque as pessoas não têm contrapartida. Alternativa. Não têm alternativa. E também não há como é que eu diria, não há uma autoridade do Estado. O Estado também não criou oportunidades. Então, nós estamos a assistir, sobretudo na Ilha de São Tomé, porque na Ilha do Príncipe já é um pouco mais controlado. Na Ilha de São Tomé estamos a assistir, e a população está a crescer. A São Tomé a população está a crescer muito rapidamente. Nós passamos de 60 mil a 200 mil em menos de 50 anos. Portanto, a população... Triplicou, quase que triplicou. Quase que triplicou. A população. Portanto, o senhor, vamos voltar a este ponto. Sim. Mas primeiro quero que faça uma pequena referência àquela formação, como é que vai a França. Saberia me dizer quanto foi o número de são-tomenses que nesses 15 anos ou mais foram formados no exterior? Quantos seriam? Isso eu não sei dizer, mas muitos. Nos 15, o primeiro ano ou nos 50?
Desde a independência até agora. Aqueles que foram com programas na União Soviética, em Cuba, em França. Foram muitos. Eu por acaso não tenho esta referência em termos de números. O que eu posso dizer é que é muita gente. Só a União Soviética, que naquela altura era o maior fornecedor, o maior doador de bolsas, iam centenas. Depois Cuba, a União Soviética e Cuba é que deram mais bolsas. Depois a Alemanha do leste, não é? Naquela altura também dava, mas poucas. A França também dava poucas. Eu fui um dos beneficiários, bom, nem sei porquê, porque eu fui chamado, perguntaram-me o que é que eu quero fazer e eu disse o que eu queria fazer. Eu não queria fazer biologia, eu queria fazer agronomia, mas não havia, a França não dava bolsas para agronomia. Então disseram, o senhor escolhe ou biologia, bom, eu fui a fazer biologia. Mas depois da naquela altura nós fomos 5 só. E foram para onde? Nós fomos primeiro fazer a língua, fomos para uma cidade chamada Besançon, no leste de França, e fizemos língua. Depois foram indo outros. Eu entrevistei outro que foi para Vichy também. Depois foi para Vichy, depois foram também para Clermont-Ferrand e outras cidades da França. E agora já são muitos. E como é que foi o impacto? Tinha saído alguma vez de São Tomé? Desculpa? Já tinha saído de São Tomé? Eu tinha ido para Angola. Eu tinha ido para Angola uma vez, mas eu ainda era muito novo naquela altura, eu tinha uns 15 anos, eu tinha ido para Angola e não tinha noção do que era a vida ainda. Eu quando saí daqui para estudar em França já tinha 20 anos. Já fui com uma idade já um pouco avançada naquela altura. E quando cheguei, o impacto foi grande, porque os meus colegas ainda tinham 17 anos, eram muito mais novos. E ainda por cima nós tínhamos um handicap, eu não sabia falar a língua. Então tive que aprender a língua durante um ano, não é? E também depois o impacto da adaptação. O que mais me impactou de diferente da realidade que conhecia? É o clima. O clima é muito diferente. O primeiro impacto forte foi o clima. Nós apanhamos, saímos daqui muito tarde, saímos daqui em novembro. Saímos daqui em novembro, chegamos lá já com muito frio. O primeiro impacto foi esse, foi um choque terrível. Depois também a língua, não é? Nós aqui fazíamos um pouco na escolaridade fazíamos um pouco francês. Mas é um francês literário, ou como eu diria, literário, assim, muito gramatical, mas não um francês prático de falar o dia a dia. Então foi um pequeno choque. E um ano também não foi suficiente para depois entrar na universidade e começar a fazer estudos já bastante puxados, né? Havia muita matemática, muita física, muita biologia muito forte. E então, nos primeiros tempos, o primeiro ano para mim foi um choque. Foi um choque muito pesado. Foi duro? Foi muito duro. Quanto tempo permaneceu na França? Eu cheguei a ficar até 6 anos. Portanto, foi no ano... Eu fui no ano 79. E você voltou no ano 95 para... 90? Não, 85. Sim. E, portanto, quando regressou, sim, as competências que o senhor trazia, sim, acha que foram aproveitadas aqui? Bom, não foram muito aproveitadas na área que eu formei. Porque eu formei como investigador, não é? Eu tive uma formação muito avançada não, muito forte.
de investigador. Naquela altura ainda não havia muita, não estava muito envolvido ainda a programação, digitalização, não é? Os computadores ainda estavam a começar, mas a formação como pesquisador já era bastante avançada. E eu cheguei aqui e não havia esta oferta. E então eu fui conduzido para o ensino. Mas eu não tinha pedagogia. Eu fui para o ensino, fiquei no ensino durante muito tempo. E eu praticamente fui muito inaproveitado. E todas as minhas competências de investigador se esfumaram naquela altura, né? Só muito depois é que eu vim entrar, quando eu comecei a trabalhar na direção do ambiente. Então, como eu tinha feito uma formação também um pouco ligada à área da ecologia, aí então eu comecei a trabalhar alguma coisa com a investigação na área das plantas e coisas, mas já eram muitos anos depois e já muita coisa eu tinha esquecido. E, portanto, viviu também uma transição do país. Eu fui na União Soviética e aqui também, mais ou menos um bocadinho antes, um bocadinho depois, é o processo de abertura ao multipartidismo. Sim. Lembra-se um bocadinho dessa transição? Falou da transição econômica e dos problemas que teve, o loteamento. Sim. Como é que viveu isso? Como é que viveu o senhor em São Tomé essa mudança do Partido Único? Pois, essa também foi uma outra fase também muito turbulenta. Foi uma fase também muito movimentada, em que quando o partido, porque naquela altura era um partido único, não é? Depois fez a abertura para o multipartidarismo. E então os jovens, muitos jovens daquela altura, eu também fazia parte, criámos um partido. O senhor criou um partido? Eu não criei partido, não. Eu tinha um irmão que... Eu não tenho muita vocação política, mas eu tenho um irmão que gosta muito de política, um irmão um pouco mais velho que eu. E ele convidou-me para fazer parte do movimento. Então nós temos que mudar isto, porque isto não está bem, então temos que mudar as coisas e tal. Então criou-se um amplo, mas um grande movimento de mudança. Naquela altura, já era 90, 91. Então, isto foi uma passagem muito complicada, porque ela foi brusca. Passamos de uma situação em que havia um partido, e um partido com aspectos assim também um bocado que veio nós viemos de uma situação de uma certa ditadura colonial, passamos por uma ditadura um pouco nacional e depois de repente foi uma abertura. O que aconteceu? Ficou um pouco o Estado perdeu a mão. O Estado perdeu a mão, porque o Estado antes tinha a mão bem ou mal, né? com muitas dificuldades por causa das fracas competências que o Estado tinha em termos de pessoas com formação, mas tinha a mão de ferro, né? E depois dessa abertura, o Estado perdeu a mão, democracia, cada um tem aquilo, faz aquilo que mais ou menos lhe apetece, e depois isso veio a colmatar com o que foi pior neste sistema democrático, foi que houve depois muita alternância de governos. Muita inestabilidade. Muita instabilidade. Houve um partido, depois ficou um ano, depois ficou outro partido, 2 anos, 3 anos. Aí começou esse ciclo de mudanças, né? Muita instabilidade. Isso levou muito tempo.
E então o que é que aconteceu? Nesse período de muita instabilidade, de governativa, levou a que não houvesse tempo para as pessoas pensarem no país. Estratégia, ou seja, a longo prazo. Mas, sim. Depois também não havia muito consenso, não é? Para definir uma linha de orientação futura em que toda a gente tivesse um consenso, vamos dizer. O caminho é esse, mesmo se eu desvio, mas tem que vir para aqui. Né? Mas então o que acontece? Um vai para a direita, outro vai para a esquerda, e o resultado é que não houve tempo para pensar no país e o tempo foi passando, até que nós chegamos a 50 anos, numa situação em que até hoje ainda não temos um plano estratégico de desenvolvimento. E qual é o caminho do país? O caminho do país é que é mais complicado. E eu sempre digo às pessoas, nós já não podemos ficar naqueles anos. Já passaram, aconteceu o que aconteceu, nós todos já crescemos, muitos de nós até já nem existem, muitos já foram. É preciso pensar no futuro. E o futuro começou a ser, como é que eu diria, um pouco pensado, um pouco traçado em termos de estratégia, mas não houve um consenso. E então o que é que aconteceu? O que é que está acontecendo recentemente? Está acontecendo recentemente é que a Câmara Juvenil não vê oportunidades para ela se poder realizar. Então houve aquela abertura para a Europa. Migração. Essa migração. Migram os melhores, muitas vezes, os mais ousados, não é? Todos migram, sobretudo os jovens. A camada com mais força para trabalhar, a camada produtiva, todos migram. Então o país está com um vazio em termos mesmo de cabeças pensantes. As pessoas que têm alguma ideia, as pessoas que estão com a cabeça mais fresca para pensar no país e tal, estão a emigrar. E qual acha que deveria ser, no seu entendimento e na sua experiência, um caminho possível? Um caminho possível para um futuro melhor no caso de São Tomé, para a sociedade, para São Tomé como país, qual seria? Pois, aí o caminho devia ser, eu na minha perspectiva, isso deve ser um pouco idealista, na minha perspectiva devia ser todas as partes se sentarem, não é? E traçarem um futuro consensual. Não quer dizer que seja igual para todos, mas pronto, um consenso. Vamos definir uma linha consensual para ter uma visão daqui a 10, 20 anos, como é que esse país vai ser. Porque essa visão não existe. Então, o que acontece é que nós estamos um pouco perdidos. Então, eu acho que as forças vivas do país que ainda existem, podiam se sentar, encontrar um caminho para traçar uma estratégia de desenvolvimento para pelo menos 20, 30 anos. Isso seria ideal, pois definir então as linhas mestras para o desenvolvimento, no aspecto econômico, financeiro, pois no aspecto social e no aspecto político. Um dos grandes problemas que nós temos também agora é o aspecto político, não é? Que com essa confusão que existe, o que é que acontece? Há muito aproveitamento político, não é? E há pessoas que têm tendência em regressarmos ao passado, no tempo da ditadura, e então isto é um bocado perigoso. Se nós não conseguirmos ultrapassar esta fase
podemos correr o risco do país entrar numa deriva ditatorial. E que pode ser um bocado perigoso, porque um homem, uma pessoa que ditará o futuro de todos é um bocado complicado, já não é dos nossos tempos. Certo. E sabe que o Príncipe já é uma reserva da biosfera. Sim. E São Tomé tem a candidatura, que provavelmente será consagrada na China em setembro. Acha que pode fazer a diferença, ou pode nortear um bocadinho o tipo de desenvolvimento e evolução de São Tomé, esta marca de reserva da biosfera, ou esta tentativa de buscar um equilíbrio entre o social e o ecológico? Será viável para o futuro de... Isto, por acaso, começou comigo. Eu ainda estava na direção do ambiente quando não sei se você conhece o Antônio, aqui, lá do Açores, que ele é um biólogo como eu, e ele então esteve cá e falou comigo. Ele disse que foi ele que promoveu a candidatura do Príncipe para a reserva da biosfera, e se nós queríamos também fazer para São Tomé. E eu prontamente concordei com ele. Mas a ideia não era fazer de toda a ilha, era parte da ilha, não é? Porque... Portanto, o que é que eu vejo? Eu vejo que isto pode ser uma oportunidade, mas que é um desafio muito grande. Porque a São Tomé é muito diferente do Príncipe. Como eu disse ao princípio, o Príncipe tem uma população muito pequena, e a população do Príncipe é mais, como é que eu diria, ela está, por ser uma população mais pequena, ela está mais envolvida, mais engajada. Aqui a coisa é muito mais complicada. Eu não sei se isto pode ser uma solução. Eu acho que podíamos, se calhar, até ir por partes. Se calhar até podia ser uma parte da ilha. A proposta que nós tínhamos concordado naquela altura era o Parque Natural Obo, transformá-lo em reserva, portanto, uma parte da ilha, quase toda a parte sul da ilha, transformá-la em reserva sul e centro. E aqui a capital é um bocado complicado, mas também pode ser uma oportunidade se isto for bem enquadrado, bem pensado. Pode ser uma oportunidade para, aproveitando o plano de gestão do território. Nós temos um problema de gestão do território que é muito complicado. Então, se nós tivermos uma boa planificação de gestão do território, transformar aqui uma parte da ilha habitacional, não é? Transformar a parte da ilha habitacional, uma zona mais comercial, zona mais administrativa, e o resto ser mais natural, com investimentos mais naturais. Se calhar isso poderá ser uma saída. O projeto orienta-se pela categorização ou a distinção de várias zonas. Aqui. É uma zona central de alta preservação. Sim. Uma zona tampão que une as três nódulos, pode ser de alta preservação, não? De mata virgem. Sim. Uma área que seria de produção e depois também uma área urbana, pois, que é água grande. E também abrange a proteção das águas circunvizinhas à ilha. Ok. Com estes moldes, assim mais ou menos, que desafios encontraria a ilha de São Tomé para buscar uma espécie de equilíbrio entre esta preservação e a viabilidade económica desses 200.000 habitantes que deve ter ahora mismo a ilha, que están a presionar sobre os recursos naturais
Falou já aqui quer dizer, da madeira, da tala, não é? Mas poderia-se falar também dos recursos pescatórios, que acho que a maior parte da alimentação da proteína dos cidadãos desta ilha depende do peixe. Depende do peixe. Que é o que é necessário para que isto funcione? Acho que bom, primeiro para dizer que isto é um bom desafio. É um bom desafio, porque quase toda a atividade econômica da ilha está centrada nas zonas costeiras. Portanto, como você disse bem, a maior parte da proteína animal provém do peixe e do pescado. E nós temos uma quantidade, agora já não tenho em mente o número, mas nós temos uma quantidade de pescadores muito grande. Agora, a ideia parece boa, em termos de concessão, não é? Parece boa. Agora, tem que levar muitas fases, tem que ir por muitas fases, porque já aquelas ideias de criar áreas de reserva marinha, já está, é uma ideia que já vem há muito tempo. No princípio está-se a conseguir, se calhar até ir um pouco mais rapidamente, aqui é mais difícil. Mas eu acho que isto pode ser uma saída se associar isso a um turismo equilibrado. Portanto, as duas coisas, não é? Porque, bom, o turismo e a produção agrícola tem que continuar, porque este povo é tradicionalmente um povo agrícola. O senhor que é vamos a dizer, agrônomo frustrado, não é? Porque não conseguiu, quer dizer, formar essa área. Qual é que vê o futuro desse setor? Falou também da gestão do território. Sim. A gestão do território terá muito a ver com recursos naturais em superfície, florestais, mas também nesse convívio, em um certo equilíbrio entre essa preservação, a habitação, que utiliza muita madeira, por exemplo, utiliza carvão. Nesta ilha, a energia, para já, a energia vinda do carvão, energia importada, fóssil, tem outras possibilidades, não é? E a exploração quer dizer, dos solos para a produção, bem seja de cacau, bem seja de café, bem seja de mataval, bem seja como é que se pode engajar a população para que se sinta beneficiada da preservação e de políticas que estimulem esse tipo de produção. Uma produção responsável, claro. Isso é muito difícil. Aí eu tenho os meus colegas que trabalham com o projeto da biodiversidade, que estão a trabalhar nisso e têm encontrado muitas dificuldades. O impacto, o que eu diria, o avanço que eles têm feito tem sido quase nulo. Eles têm feito muito trabalho com a comunidade. Agora, se calhar, há um trabalho muito profundo que se tem que fazer com a educação. Nas escolas e também, como eu diria, com o turismo, né? Temos que criar nas pessoas a ideia de um turismo que seja sustentável, não é? Porque aqui o santomense não pensa em nada que é sustentável, pensa que agora acabou, esgotou e ficamos a olhar um para o outro. E, portanto, a educação e um turismo sustentável para que de facto se possa pôr em prática esta ideia. Com essa planificação muito bem cuidada, muita sensibilização e eu acho que são essas áreas em que se tem que trabalhar. Agora, o desenvolvimento do sector pesqueiro também deve ser tomado em consideração, porque nós somos uma ilha pequena, mas temos um grande território marinho que é mal explorado. Portanto, também se
se ao mesmo tempo puder-se fazer voltar... O São Tomense tem as costas voltadas para o mar. Não sei se você sabe, mas uma boa parte da população de São Tomé não sabe nadar sequer. Mesmo os pescadores, pelo menos. Mesmo os pescadores não sabem nadar, vão para o mar, é uma aventura. Então, há que fazer uma educação voltada para o mar. Que o mar é a maior parte do território, tem muitas potencialidades, e ver o que é que se pode, de facto, aproveitar do mar aqui neste país. Portanto, para o mar é ser mais responsáveis sobre ele e ter um maior controle? Maior controle. Há a questão dos acordos de pesca, que é preciso refletir, não é? Ver com atenção as vantagens, os inconvenientes, e depois ver outras alternativas que existem para o mar. Por exemplo, valor agregado, processamento de peixe, não tem indústria? Hoje não tem. Por exemplo, olha, segundo o que parece, por exemplo, as Seychelles, são mais pequenas, né, que São Tomé, eles têm uma grande frota do atum, não é? E transformam. Aqui nós podíamos pensar nessa transformação do pescado para alimentar a agricultura ou a criação de gado, está a perceber? Portanto, numa perspectiva assim mais holística, né? E o mar para servir também a terra. E no setor, vamos dizer, no setor agrícola, que desafios é que acha qual é o maior desafio? O grande desafio para mim é essa questão das terras. Da propriedade ou da... Da propriedade das terras. Da distribuição das terras. Eu, por exemplo, tenho 1 hectare de terra. Não fui dado pelo Estado, eu consegui, comprei. Alguém que já não queria, eu não comprei, quer dizer, fiz uma expropriação, né? uma transladação. Mas não tenho capacidade de investimento. Então, teria que haver para já algum investimento por parte se calhar um banco de investimento, o fomento agrário, e depois um acompanhamento técnico. Nós agora estamos com problemas grandes problemas de pragas. Por exemplo, aqui em São Tomé agora o limão é difícil, porque há uns bichos que atacam, as pragas que atacam os limoeiros. Mas não há técnicos agrícolas. Porque esses agricultores, se não tiverem acompanhamento, é uma coisa que nada. Tem que ter um acompanhamento sistemático, formação, como usar o solo de forma responsável, porque o solo e a água, porque agora também tem a questão da água, portanto que os nossos planos de adaptação vão muito virar para a questão da utilização do solo e da água, para que a água possa ser utilizada de forma racional. O colono usava a água de forma muito racional. Eles tinham, por exemplo, toda a zona norte, essa zona toda aqui, é mais seca que essa aqui. É o que vocês chamam de zona de savana, né? Savana, pois. Então, estas zonas aqui, aqui é savana, mas o resto mesmo, eles usavam sistemas de irrigação, mas natural. Não era irrigação gota a gota, era a construção de valas naturais que passavam por todas as propriedades. Aqui, como a ilha é assim, aqui vem de montante para jusante, então aproveitavam essa facilidade da ilha e construíam canais para irrigação dos terrenos. Agora, por exemplo, a Gravana é a época agora que nós estamos, que é a época menos chuvosa,
não chuvosa não, porque não chove. Se você tivesse, por exemplo, vindo naquela altura, no tempo antes da agora, via que apesar de não haver água, mas estava tudo verde. Porquê? Porque havia sistema de canalização tão bem feito, irrigação tão bem feita, que no tempo em que não havia água, não havia chuva, os terrenos eram irrigados por essas valas de irrigação. Nem era gota a gota, porque gota a gota ainda é uma técnica mais avançada, não é? Aquilo era mais natural, era simplesmente os canais que desciam e faziam valas e tal. E era muito útil. Quais são falou agora das questões hídricas e dos solos, da proteção do solo, porque na realidade o solo tropical, apesar de parecer exuberante, é muito vulnerável. É muito frágil. Quais são os grandes desafios das alterações climáticas para São Tomé? Em relação ao solo, os grandes desafios é que, bom, os grandes desafios estão ligados também à desflorestação. Porque o que acontece? Nós, por exemplo, agora, os cenários climáticos indicam que daqui a uns anos, o que vai acontecer? Vai haver, a quantidade de chuva vai manter-se mais ou menos a mesma, mas a periodicidade é que vai mudar. Por exemplo, no momento, um mês ou uns dias, pode cair uma quantidade enorme de água. E depois a outra quantidade vai espaçar-se daqui a muito tempo. Enquanto quase que essa quantidade, e como não tem árvores, tem um grande impacto sobre o solo. Vai provocar o que é erosão. Erosão, como a ilha é montanhosa, vai erosão e lixiviação. Vai levar praticamente tudo para o mar, o solo perde a qualidade. Perde o substrato e depois também contamina pelas substâncias minerais. É isso. Ao mesmo tempo que também que os agricultores usam muito agroquímicos, não é? Então vai contaminar os solos, outros solos, e estes desafios são terríveis, porque pode a prazo pôr em causa a biodiversidade. Para já a biodiversidade natural já está muito ameaçada. E então há muitos investimentos, há muito interesse da comunidade internacional em ajudar o São Tomé a preservar a sua biodiversidade, mas está muito difícil. E nesse sentido, o que se está a fazer para evitar a desflorestação? Porque as notícias que nós temos é que uma das atividades, e que há uma pressão grande, é precisamente sobre a madeira. Eu penso que está-se a fazer muito pouco. Bom, há lei que não se cumpre. Depois, há algumas ações que têm sido feitas de plantio, não é? Plantio, há alguns projetos, há um projeto da direção de florestas chamado Projeto TRI, não sei, você ouviu falar? É um projeto de plantio de não sei quantas mil árvores em toda a ilha. Depois tem o projeto da biodiversidade, que ajuda também a fazer sensibilização para que possa haver uma... Mas a adesão tem sido muito pouca. Como as parcelas são individuais, o trabalho que é feito muitas vezes com a comunidade não resulta, porque a comunidade quer resultados imediatos. Você diz, vamos plantar uma árvore, você corta uma árvore, planta duas, planta três. Ele concorda muito bem, mas quando chega lá no momento, você entrega os viveiros, mas ele não planta. Ele não planta. E que é o resultado? Todo o trabalho que você faz vai por água abaixo. Não surte efeito. Este é um dos grandes problemas que nós temos. Não sei se há algum assunto que gostaria de deixar registro, uma mensagem que gostaria de deixar gravada sobre algo que lhe inquiete, ou alguma aspiração que tenha, algum sonho
que tenha. Sim. Eu estou muito preocupado com essa questão mesmo. Para mim, a questão da agricultura, para mim, é uma das questões que me... Há duas questões que me afligem muito. É a agricultura e o ordenamento do território, que estão muito ligados uma à outra. E, para mim, eu não vejo uma mão, de facto, uma política do Estado que tome em consideração estes dois aspectos. Por enquanto eu vejo que há umas ideias aqui, umas ideias ali, mas não há um fio condutor que diga, bom, para a agricultura nós queremos que seja isto. São Tomé foi durante muito tempo um país de monocultura do cacau, praticamente do cacau. Será que continuamos com o cacau fazendo... Nós não podemos competir com países que têm superfícies maiores, têm outras potencialidades. Mas podemos competir se tivermos um cacau com uma qualidade diferente, com precauções diferentes. Mas para isso é preciso ter uma política de ordenamento do território. As pessoas não podem estar em todos os lados. Depois há um outro problema, que é o problema da falta de saneamento. Então, tudo isto conjugado faz uma preocupação grande, que a mim me preocupa muito, que o futuro possa estar muito em causa. Então, se esses três aspectos não forem bem equacionados, o futuro pode ficar muito ameaçado. Pronto, posso lhe dizer que há muitas pessoas que pensam como, não em termos negativos, mas há muitas ideias frutíferas por aí fora. Muitas. Ainda bem. Muitas. Eu acho que podem, juntas, hipoteticamente, poderiam causar, ou seja, nunca se sabe qual é o caminho certo, não é? Mas que provavelmente consigam encontrar o caminho. Muito bem. Agora, vou-lhe formular a última pergunta, que formulamos a todos. Que é para si ser são-tomense? Para mim ser são-tomense São Tomense tem características próprias. Ser São Tomense é pensar no hoje, no amanhã, como é que isso vai ser, qual será o futuro deste país. O São Tomense também é muito egoísta. É muito fechado em si. São Tomense pensa muito em si, só, e nos seus. Isso é um grande problema. Aqui o São Tomense tem muita dificuldade em associar-se, fazer coisas associadas, coisas juntas. Então, ser são-tomense não é fácil, mas digamos, ser são-tomense é quem gosta disso e que está disposto a sacrificar-se por viver nisso, apesar de todas as dificuldades que há.